Galera, vamos lá então para a segunda parte da aula. A primeira parte nós trabalhamos uma questão bem geral, né, da população. Agora, na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar sobre dinâmica demográfica no Brasil, beleza? Então, vamos lá. Questão da origem do povo brasileiro, né? Nós somos uma mistura, uma miscigenação forte, né, grande. Então, nós temos aqui os principais grupos, né, da miscigenação brasileira. O mulato, que é a mistura do branco com o negro, né? É o que a gente costuma denominar como sendo pardo, certo? A mistura do índio com o branco, chamado de caboclo, caiçara, mameluco, caipira. O caipira a gente mistura muito com as pessoas do interior, né? Então não é muito usado aqui não. Então mais conhecida como caboclo, né? A mistura do índio com o branco. Nesse caso aqui a gente tem mais naquela região ali próximo a Pará, né? A gente tem essa mistura. O Cafuso seria o índio com o negro, mais a parte central, divisa da Bahia, com Tocantins, aquele pedaço por ali, vai aparecer. E o Ainoco seria o branco com o japonês, beleza? Então, essa questão do componente japonês no Brasil, ele intensifica bastante na década de 80, 90, né, em direção ao Brasil, beleza? Nós temos um novo componente, né, que vem se inserindo aqui no Brasil, que seria do árabe, certo? Vamos ver o que vai virar isso aí mais para frente. Questão indígena no Brasil, nós podemos observar nesse mapinha aqui, que a concentração está na região norte do país, né? Na Constituição de 1988, né, foram criadas ali algumas premissas de que o índio estaria em reservas nessa região. Mas tem outros lugares também, mas em menor quantidade, certo? Agora a gente vê aqui, tá vendo? Minas Gerais, está com a bolinha menor, então seria abaixo de 200 mil, beleza? Aqui já seria uma concentração bem maior. Durante o período da colonização do Brasil, o componente indígena chegava em torno de 5 milhões de índios. Atualmente, chega em torno de 600 mil indígenas no Brasil. No passado, viviam da caça, da pesca, né, da lavoura. Essa interrogaçãozinha aqui, gente, é porque algumas coisas mudaram, né? O índio ele se inseriu também na sociedade. Então, tem índio hoje que é médico, dentista, políticos, né? A gente tem vários tipos aí. A questão do etnocídio é porque não foi simplesmente um genocídio que aconteceu com o indígena. Né? A questão cultural dele também foi exterminada. Nós temos muito da questão do índio na nossa sociedade. Até mesmo a prática do tomar banho, né? Ela acaba que veio do índio. Algumas palavras, a parte da gastronomia também. Componente negro. A questão aqui da escravidão no Brasil tinha predileção pela questão da escravidão negra, certo? A questão dos lucros comerciais, né, que veio com o negro, ele foi muito mais intenso do que quando era escravizado o índio, que era tido como sendo um preguiçoso. A escravidão, gente, quando a gente estudou sobre ela, dá uma sensação de ser uma coisa muito tranquila, né, uma coisa normal, mas não era. Na verdade, esses negros, eles eram sequestrados, né, do seu país de origem. Tomavam lá pancada na cabeça, desmaiavam, a hora que acordavam, estavam dentro de navios negreiros. A questão das fugas deles, né, uma das coisas mais famosas, mais conhecidas, é a questão do Quilombo dos Palmares, né, onde o Palmares fazia a defesa deles, certo? Fugindo ali, onde tinha o Capitão do Mato, estava sempre atrás dessas pessoas, e eles fugiam por esses quilombos. Quando a gente fala sobre negro, isso foi uma coisa imposta pelo próprio colonizador. É o colonizador que usa muito essa questão de um negro, né, e acabou que pegou. Só que em tempos atuais não é muito comum, né, a gente usar mais a questão do negro, pela questão mesmo de racismo, né? Racismo é falar preto, cor. Nem tanto. Se você falar negro de uma forma agressiva, né, ela também acaba sendo uma parte de ofensa, tá? O certo de usar hoje seriam os afro-americanos, né? No caso do Brasil, o afro-brasileiro. Tranquilo? Quando a gente fala com relação ao negro, uma coisa que chama muita atenção no Brasil aqui, está relacionado com as cotas. Na região norte do país, tem cota para negros, cota para índio, né? As universidades, igual aqui mais na região centro-sul, temos também a questão da cota para questão dos carentes, né? Mas a cota, quando a gente fala de cota no Brasil, está referindo à questão da cota para negros. Isso abre um leque para discussão, inclusive, que a gente não vai adotar aqui agora, mas em relação à questão da cota. Né? Só dando um parecer, no Brasil, a questão da cota está muito relacionada à questão histórica, né? Como se fosse assim, um pedido de desculpas por tudo que o negro sofreu no passado.
Mas tem muitos negros que não aceitam a cota, inclusive fazendo vestibulares, né, não colocam como sendo cotista, coisa assim, beleza? Evolução da população no Brasil. Olha aí os dados de 2001 e esses dados foi crescendo, tá vendo? Às vezes cresce mais, outras vezes cresce menos. Nós estamos num crescimento aí que ele não está tão grande mais, tá vendo? Se pegar aqui de 2013 até 2017, o crescimento ele foi bem mais lento, tá? Aqui por região, onde nós temos as regiões com a maior população do Brasil. Então a gente vai observar aqui que a região sudeste é a primeira em população. Desculpa. Depois nós temos a região nordeste do país, né, que chega a 56 milhões de habitantes. Em terceiro lugar vem o sul, com 29 milhões de habitantes. Depois o norte, depois a região centro-oeste do Brasil. Tá? Então a região com maior população fica na região sudeste mesmo do Brasil. Aqui a maior população por unidades federativas. Então nós temos aqui a maior população do Brasil, seria o estado de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, né, representando 21,7% da população do Brasil. É a maior população. Minas Gerais está em segundo lugar, com 10,2%, e o Rio de Janeiro em terceiro, com 8,1%, seguido pela Bahia, né, entrando no Nordeste aqui também. Tranquilo? As menores que a gente tem aqui, né, em último lugar, seria o estado de Roraima, né, 496 mil habitantes, certo? População pequena, isso aqui é do estado inteiro, tranquilo? Bom, questão do censo, gente. O recenseador, ele tem a função de fazer a pesquisa, né, representando o IBGE, mas nem sempre foi assim. Tudo que a gente tem hoje em relação ao Brasil, com o tamanho da população, as questões socioeconômicas, ela vem com o IBGE. Só que antes do IBGE, como que era feito no Brasil? Primeiro, as igrejas tinham um papel importante. Por quê? As pessoas, quando faziam o batismo, elas tinham registro na igreja. Então, o Estado sabia quando as pessoas nasciam, buscando nas igrejas os atestados de batismo, certo? Que é furado, né? Nem todo mundo é católico, né? Tem pessoas que batizam tardiamente, coisa assim. E óbitos também. A pessoa morreu, chama o padre lá para poder encomendar a alma, né? Como eles faziam antigamente. Então, a gente tinha ali os dados da igreja também de pessoas que morreram, certo? Mas também era furado. Em 1872, cria-se o censo. Esse censo foi criado pela ONU, isso não é coisa do Brasil não, tá? Foi criado pela ONU. Então a regra seria o quê? O censo tem que ser realizado a cada 10 anos, mas pode ser feito de forma diferenciada também, tá? Agora no Brasil a gente pode fazer, já fez a cada 5 anos, certo? Às vezes ele está meio que furado, eles percebem se faz a cada 2 anos, pode acontecer. Para que servem essas informações? Então vamos aqui para alguns dados. Primeiro deles, a divisão de recursos da federação. A gente sabe que a gente paga os impostos, isso vai para o governo federal, depois devolve para o estadual, depois devolve para as prefeituras. Essa divisão é feita de acordo com o tamanho de cada estado, né? Com a produção de cada estado, a riqueza de cada estado. Então, eles usam esses dados do censo. A previdência, por que a gente teve mudança ali, aumentando a idade para poder aposentar? E agora mais uma mudança, né? Que a gente tem também a questão do fator previdenciário. Tem que somar o tempo trabalhado, mas a idade tem que dar um índice lá para poder você aposentar. Como que chegar na conclusão que a expectativa de vida do brasileiro aumentou? Pela questão do IBGE, certo? Ele conseguiu chegar nesse dado. Representação política, mesma coisa. Nós temos aí 513 deputados, né? A distribuição desses deputados por unidade de federação é de acordo com o tamanho. Então também eu vou utilizar esse dado. Definição de classe social. A gente teve aí durante um período, até 2014 para 15, o Brasil crescente, né? Então o pessoal verificando que a classe C aumentou, porque muita gente que era da D e da E tinha passado para C. A classe B aumentou porque a gente que era da C passou para B. Como saber disso? Né? Quando o censo faz a pesquisa econômica, ele faz a social também. Quantos banheiros tem na sua casa? Tem empregado? Tem micro-ondas? Tem secadora de roupa? Vai perguntando um monte de coisa. Aí ele consegue ter os dados socioeconômicos da população, certo? E para dados estatísticos e comerciais, né? Igual tem empresas que elas só se instalam em cidades com determinado tamanho da população, exceção se o poder econômico da cidade for alto, tá? Então, por exemplo, o McDonald's instala uma loja a cada 100 mil habitantes, certo? Então, esses dados servem para poder também a gente ter essa questão comercial. Estudar essa população tem tradição em shopping, para montar um shopping center, tá?
também os dados do IBGE. Aqui mostra o crescimento da população urbana. Então, a população urbana do Brasil na década de 60 era 45%, né? Então, significa que a gente tinha aqui menos da metade da população vivendo nas cidades. Isso significa que o Brasil era um país rural. Então, ele passa a ser urbano a partir da década de 70, onde mais da metade já estava nas cidades, e isso foi crescendo. Então, hoje nós estamos vendo uma média de 86%, mais ou menos, tá? Que esse dado aqui é de 2010, aqui são projeções. Chegou nos 90%, não. O que são os problemas ocasionados quando você tem um crescimento populacional? Primeiro deles, né? Geração de novos empregos. Nós estamos vivenciando aí um período em que a tecnologia tem tomado conta de grande parte, né, do setor terciário. Esse é um problema. Porque ele já absorveu o setor primário. A agricultura ela é bem mecanizada. Conseguiu absorver o setor secundário, onde a máquina trabalha, né? São poucas pessoas que estarão ali dominando essas máquinas. Então não demanda tanta mão de obra assim. E o homem foi empurrado para o setor terciário. Agora o setor terciário também ele acaba que está entrando nessa onda da tecnologia, né? Então nós temos necessidade de novos empregos a serem criados, tá? Então provavelmente seus filhos, seus netos, né, eles podem às vezes trabalhar no futuro aí em coisas que hoje ainda não existem, beleza? Com esse crescimento populacional nós temos muitos gastos públicos, gastos com aposentadoria, né? Saúde, lazer para a população. Isso gera, gente, um problema, né, para o Estado, tranquilo? A questão da população, quando ela cresce demais também, a gente não tem esses postos de trabalho para fornecer para essa população, isso leva muito ao subemprego, né, gerando uma economia informal. As pessoas trabalhando no semáforo, vendendo frutas, vendendo capinha de celular, fazendo shows pirotécnicos e tudo mais, tá? Então, esse emprego informal, essa economia informal, ela antigamente nem não era fácil de ser mensurado, ainda não é, mas eles tentam inserir isso hoje, porque por conta de crise, acaba que as pessoas elas acabam se inserindo mais nesse mercado informal do que no formal. O mercado informal é quando você não tem a carteira assinada, não tem seus direitos, né? Isso é ruim, porque acaba que você não tem um plano de aposentadoria, você não consegue um afastamento em caso de um acidente de trabalho, certo? Isso acaba sendo negativo para a população. Mas tem a parte positiva também, porque não paga impostos, tá? Para a pessoa, né? Para o Estado, isso acaba sendo muito ruim. Aqui mostra a taxa de crescimento da população em percentuais, né? Então, lembra que a questão da taxa de fecundidade, que ela foi caindo, né? Está mostrando como que ela foi decaindo aqui até chegar em 2012 e caiu mais ainda, tranquilo? Então, isso seria por quê? Mulher no mercado de trabalho, mulher trabalhando. Então, no passado, o Brasil era incentivado a ter filhos, né? A população brasileira tinha que ter filhos. Atualmente, seria mesmo a questão de redução, certo? A mulher no mercado de trabalho ela acabou reduzindo essa quantidade de filhos porque acaba dificultando o trabalho dela. A questão dos métodos contraceptivos, como a laqueadura, a vasectomia, também reduziu bastante, né? E a capacitação profissional da mulher. Então, a mulher, para poder conseguir os cargos de alta chefia, superintendência, né, das empresas, ela precisa se qualificar, tem que viajar, às vezes fazer cursos no exterior, isso acaba dificultando bastante. Olha como que era uma foto, né, fotografia da família na década de 1960. Então você tinha o pai, a mãe e todos esses filhos ali. Acaba que eles se misturam, né? Se você não olhar bem, você não vê quem que é o pai, né? No caso seria esse aqui, seria o pai, certo? Então tem até a Kombi lá atrás, porque para transportar esse tanto de pessoas aqui, né, tinha que ser um carro com capacidade maior. E aqui é a família na atualidade. É o pai, a mãe e um filho. Às vezes acontece de ter dois, certo? Famílias com 3, 4 filhos, hoje em dia já é uma coisa mais complexa, mais difícil de encontrar. Aqui mostra a taxa de mortalidade infantil no Brasil. Então nós tivemos uma redução aí de 77%, né, nos últimos 22 anos. Década de 90 chegava a 62 por mil. Hoje já está na média aí, idade de 2012, com 14. A gente viu lá que hoje já está em torno de 13, já caiu mais um pouquinho, certo? Aqui, a taxa de mortalidade infantil, com dados também de 2012, no Brasil, mostrando aqui também por regiões, tá? Então, a maior taxa de mortalidade infantil que nós temos na região Nordeste, que a gente sabe que é a região mais carente, né? Onde a gente tem ali menor infraestrutura em relação à saúde, né? A questão do acesso aos médicos, vacinações, saneamento básico, água tratada, né? Que são as áreas mais complexas.
E o melhor índice que a gente tem é na região sul do país, que chega a 10,8. Esse índice aqui, ele é um índice que estaria abaixo, né, da região sudeste, inclusive, tá? A região sul tem um melhor investimento em saúde, educação, questão da renda, acaba sendo um pouquinho melhor mesmo que a da região sudeste. Aqui está mostrando a taxa de mortalidade infantil, né, no caso aqui, ano a ano, no gráfico, mostrando que em 2015 ela reduziu bastante, tá? Ela estaria aqui, nesse caso, mais ou menos na média de 10, 11, por aí. Estou mostrando de ano para ano. Só para a gente ter uma noção mais clara, gente, com relação a essa queda acentuada. Simbolizando, então, mostrando para a gente que as condições no Brasil elas foram melhorando com o passar do tempo. Isso é uma realidade muito para centro-sul, região litorânea do Nordeste. Na região interior do Nordeste e na região Norte, as coisas ficam um pouquinho mais precárias. Esse gráfico aqui é bem interessante, mostrando a mortalidade infantil por federação. A gente vai observar que na região aqui do Amapá, ela é muito alta, tá vendo? Amapá, Maranhão, Alagoas. E a menor mortalidade no Espírito Santo, 9,6. Então, no caso aqui, o número alto, gente, não é coisa boa não, tá? É coisa ruim. Estamos mostrando mortalidade infantil. Vamos pegar aqui Minas Gerais. Ó, Minas está aqui, tá vendo? Dá em média de 12, com os dados de 2014. Estaríamos em 7º lugar, né? Em melhor índice com relação à mortalidade infantil. Questão da maternidade precoce, né? Nós estamos trabalhando sobre população, então vamos estudar um pouquinho sobre a questão da própria estrutura dessa população. Então, a questão da natalidade, né? Hoje, entre jovens, ela se acentua bastante. É muito comum a gente escutar casos, né, de pessoas aí que acaba que tem gravidez precoce, 14, 15, 16 anos. Então, são algumas coisas que ela precisa pensar. A questão do futuro, por exemplo, né? Qual vai ser o futuro dessa mãe, dessa criança? Né? Será que o pai assumiu essa criança? Como que será a estrutura dos avós? Porque hoje acaba que os avós se tornam pais, né? Porque esse jovem está tão, às vezes, despreparado, né, para a estrutura familiar, de ter uma criança, que acaba que os avós adotam essa criança. Então, a família. Como é que fica a questão da família para essa criança? E quando ela crescer? Entendeu? Porque o que a gente percebe muito hoje é que, às vezes, né, são tão jovens que, às vezes, a garota ela acaba engravidando, mas eles não vão se casar. E hoje em dia as famílias nem estão incentivando mais esse casamento, né? Porque acaba que eles não se amam. Então, vou ficar junto por causa da criança. Passa um tempo, estão separados. Então, muita briga, muita discórdia, acaba sendo pior. Então, a família para essa criança no futuro, né? Questão da carreira dessa menina. Será que ela vai conseguir continuar estudando? Será que ela vai conseguir se formar? Né? Será que os avós vão ajudar? Porque tem avós que ajudam, a garota consegue a continuar estudando, né? Mas tem situações em que a menina tem que arcar com a criança, certo? E como que ficam os sonhos dessa menina? Como que ficam os sonhos para o futuro dessa criança? Então, tudo isso são coisas que devem ser pensadas hoje com essa questão da maternidade precoce. Olha esses casos aí. Nessa primeira imagem aqui, nós temos aqui uma garota, né, segurando uma criança, parece ser irmãzinha, mas na verdade ele é filho dela. Esse outro aqui, gente, na parte superior direita, o rapazinho aqui tem 17 anos, né? Ela tem 16 e ela está grávida. Então, será como é que está essa preparação? Será que os pais vão ajudar? E esse garoto, será que vai ter que parar de estudar para poder trabalhar, para sustentar sua família, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que pensar. Esse último aqui, né, mostra um garoto de 13 anos, esse aqui foi no Reino Unido. Ele teve relação com a garota de 16, ela engravidou, falando que o filho seria dele, de 13 anos. Aí, quando isso foi para as redes sociais, acaba que as pessoas se interessaram pelo assunto e foram fazer o DNA. Descobriram que ele não era o pai da criança, seria com outro garoto que ela teve relação no mesmo dia, certo? Imagina uma criança dessa aqui tomando conta de outra criança, né? Aqui será um gráfico mostrando a questão do percentual, né, de jovens e idosos, comparando os dados de 2010 para 2060. Então, seria uma projeção. Então, olha só. 2010, de 0 a 19 anos, em torno de 34,3% da população. Os idosos seriam em torno de 10%. Para 2060, os jovens, 17,8%, e os idosos, 33,7%.
Então, eu estaria mostrando aí um retrato da população brasileira se envelhecendo, certo? Aqui é a pirâmide etária do Brasil, mostrando como que a gente estava em 2010. Então, você percebe que a base já começa a estreitar, que começa a reduzir a taxa de natalidade. Em 2015, estreitou mais ainda. Aqui permanece grande porque melhorou a expectativa de vida, né? A questão da população, ela acaba que permanece. Já que em cima, você vai perceber que começa a aumentar um pouquinho a parte dos idosos. Então, a gente vai ter aqui um gasto previdenciário um pouquinho maior, tá? Mas até aqui ainda era sustentável, beleza? 2030, olha só a pirâmide etária do Brasil como ficaria. Redução drástica aqui na questão da natalidade, mas reflexo do passado, bastante adultos nessa fase aqui. E olha a quantidade de idosos. Agora, o que assusta em 2060. Reduziu mais ainda a natalidade, reflexo do passado, e olha o tanto de idoso. Isso aqui, gente, crise previdenciária. Se o país enriquecer, virar posto de trabalho e tudo mais, beleza. Mas se continuar do jeito que está, com desemprego, né, crise econômica, isso aqui é problema, tá? Certo? Observa que mulheres têm mais do que homens também, ó. Tá vendo? Da terceira idade. Aqui mostra a pirâmide etária do Brasil por regiões. Então, observa o norte do país e nordeste, né? São tipicamente aqui bem parecidos um com o outro. Centro-oeste também, né? Leva um pouquinho. Na região sudeste, né? Ela já dá uma reduzida aqui na população jovem. Na região sul também. Então, observa que se a gente comparar o sudeste, por exemplo, com a região norte ou nordeste, dá diferença. Então, lá em cima as coisas estão um pouquinho mais complicadas com relação à questão de nascimentos, né, da taxa de fecundidade, certo? Aqui mostra um pouquinho das unidades de federação, né, seria a esperança de vida. Então, assim, seria a expectativa de vida. Então, no Brasil, dados também de 2015, nossa expectativa de média geral, homens e mulheres, chegaria em 75,5 anos. A região sul, gente, as características, a própria condição econômica, ela favorece. Então, nós temos dados melhores para lá. Então, observa aqui que Santa Catarina tem a melhor expectativa de vida do Brasil, chegando em média de 78,7, certo? E o pior, vamos embaixo, estado do Maranhão, 70,3 anos, certo? Maranhão, Piauí, tá vendo? Tudo aqui na região norte e nordeste, ó, são os piores. E os melhores na região sudeste e sul. E anda também o Distrito Federal aqui por questões de lógica, né? Capital do Brasil é uma região muito rica, movimenta muito capital, beleza? Aqui está mostrando também por regiões nessa expectativa. Então, na região sudeste, no geral, chega em média de 77,5 anos. Aquilo era por unidade de federação anterior, tá? Que já pega pela região. Então, a nossa melhor expectativa pega o sul com 77,8, depois o sudeste com 77,5, certo? E o pior seria a região norte do país com 72,2. Que mostra a densidade populacional, aquela relação que é feita entre o tamanho da população com a área, por região também, tá? Na região norte do país, né, uma região grande, o estado do Amazonas é o maior que a gente tem, o Pará também é gigantão, dá uma média de 4 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Para a região norte toda. Na região nordeste, 34,4. Na região sudeste, 86,3. Então, a maior densidade demográfica do Brasil acontece na região sudeste do país. É aquela alavancada pelas maiores populações, que seria São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Tá? Seriam essas aí. Sul do país em torno de 47,8. O centro-oeste também não é muito alto, 8,6. Né? A população ainda não é tão pequena em relação ao norte, né? Só que a área ela é grande. O estado do Mato Grosso é o tamanho dele, certo? Olha a comparação da densidade demográfica do Rio de Janeiro e de Roraima. No Rio de Janeiro dá uma média de 314 habitantes por quilômetro quadrado, porque o estado ele é bem pequenininho, né? A população não é pequena. Já em Roraima, não chega a 1 habitante por quilômetro quadrado. A população não é grande. A área também não, só que a população é muito pequena. Então não chega nem a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então o Brasil, diante de tudo que a gente trabalhou aí, ele é um país populoso pelo tamanho da população e é pouco povoado por conta do tamanho do território que ele possui. Bom, aqui, gente, então nós terminamos a parte 2 da nossa aula, tá? E agora nós vamos para a parte 3 da nossa aula, tranquilo?
Abraço para vocês e até mais.